Ele é administrador e engenheiro eletricista formado pela Universidade Mackenzie, consultor no Brasil e em Moçambique. Foi secretário da Habitação e secretário dos Transportes do Estado de São Paulo nos anos 80. Especialista em transporte, segurança rodoviária, habitação, energia, recursos hídricos. Prêmio Eminente Engenheiro do ano de 2008 pelo Instituto de Engenharia. O Arena Livre tem a honra de receber o professor Adriano Murgel Branco. Vamos falar sobre ferrovias na matriz de transporte do país, oportunidades e perspectivas. Também convidamos os deputados Mauro Bragato, do PSDB, que é coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Malha Ferroviária Paulista, e os deputados Hamilton Pereira, do PT, e Vitor Sapienza, do PPS, integrantes da Frente Parlamentar. Muito obrigado pela presença dos senhores. Bem-vindo mais uma vez a esta Arena Livre, professor. Vamos falar de ferrovias e o senhor vê com otimismo o movimento que tem mundial, planetário, vamos dizer, em defesa das ferrovias. O Brasil, um país continental, merecia ter uma malha bem mais extensa que os atuais 28 mil quilômetros, talvez 10 mil operacionais, de fato, como deveria ser tratado. O senhor vê também com otimismo essa necessidade crescente de mudar a matriz, de tornar as ferrovias mais competitivas? Bem-vindo, professor. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu, mais do que o otimismo pelo que se possa fazer, eu me preocupo ainda com quão distante nós estamos de sentir claramente a importância do sistema ferroviário e perceber quanto nós estamos longe de uma dimensão do transporte ferroviário adequadamente. O Brasil tem 28 mil quilômetros de ferrovia, dos quais 10 mil apresentam mais de uma viagem por dia. Uma viagem por dia é nada, né? São só 10 mil. E tem uma malha, portanto, 3 vezes maior. Os Estados Unidos tem uma malha de 240 mil quilômetros de ferrovias em plena atividade. Já teve 400 mil. 400 mil. Mas como no início da expansão ferroviária nos Estados Unidos se fez ferrovia para tudo quanto foi lado, era interesse de alguns capitais e fazia sem maior análise. Depois houve muito entrechoque, muita dificuldade econômica, etc. Eles passou por uma crise muito grande, e depois o Estado interveio, e é uma coisa importante isso, e botou ordem na coisa. Eles acabaram com 240 mil quilômetros de ferrovia. Então isso mostra por que os Estados Unidos têm uma participação ferroviária no transporte grande, como tem, e porque nós temos tão pequena, né? Na verdade, o Brasil é um país de rodovias. O transporte de carga, de passageiros, etc., se faz por rodovias. E o sistema rodoviário é necessariamente mais caro do que o ferroviário. Mas isso nós não nos convencemos inteiramente, porque muito do custo rodoviário é jogado para a sociedade de maneira indireta. Enquanto que o ferroviário paga tudo, desde o chão ocupado pelos trilhos até a composição final. Então, há o que os economistas hoje chamam de externalidades negativas muito fortes que não aparecem. Começam a aparecer agora. O governo quer regulamentar melhor a operação rodoviária, exigindo que os motoristas tenham descanso, etc., etc. E o argumento contrário a isso que nós temos visto é que aí o frete fica insuportável. Ou seja, está se descobrindo que o frete era suportável porque a sociedade pagava a diferença. Uma dessas empresas rodoviárias do Estado de São Paulo fez uma pesquisa junto a seus caminhoneiros usuários e viu que 45% dos caminhoneiros ou tinham problemas de coração ou tinham diabetes, ou as duas coisas. E que andavam, como o noticiário tem mostrado, sem dormir, tomando remédio para não dormir, sem descanso, né? Com caminhões que têm até 25 anos de idade, portanto, fora das normas dos caminhões novos e mal mantidos, né? Essa diferença é a sociedade que paga. Sim. Hoje mesmo a televisão mostrou um caminhão que tombou, não sei bem onde, acho que em Goiás,
tombou com óleo, contaminou córregos e as fazendinhas que estão em volta, etc. Quem paga isso? Quanto custa isso? Né? Os defensores dos caminhões têm dito que os motociclistas são muito mais produtores de acidentes do que os caminhões. Claro, porque são em número muito maior. Né? Mas, em geral, os grandes acidentes rodoviários hoje têm um caminhão pelo meio. Né? Então, nós estamos atrasados em relação à regulamentação e longe de poder fazê-lo nesta equação econômica que está prevalecendo. Deputado Mauro Bragato, sua primeira intervenção, deputado que é coordenador da Frente Parlamentar em defesa da malha ferroviária paulista. As externalidades já chegaram até a Frente Parlamentar, né, deputado? Verdade. Nós queremos começar a fala fazendo uma saudação ao doutor Adriano Branco, que eu conheço já há algum tempo, né, quando secretário de Transporte, mesmo da Habitação, e vale ressaltar que o doutor Adriano Branco foi um dos responsáveis pela ideia do 1% na habitação no estado de São Paulo, isso é importante dizer, mas o que nos anima aqui é para poder aproveitar a sua presença para fazer algumas perguntas e até fortalecer o nosso trabalho na frente parlamentar. Aliás, o senhor já esteve presente. Sim. Né? E é o que me permite perguntar, o que me dá vontade de saber, doutor, como é que o senhor veria hoje, no cargo de secretário de Transporte e Logística do Estado, como é que o senhor veria uma saída para a condição de indigência na Ferrovia Paulista? Veja, eu fiz parte do último governo que investiu na ferrovia, porque depois do período Montoro não se investiu mais, ao contrário, se deteriorou a ferrovia a chegar ao ponto em que ela chegou. Né? E, infelizmente, em vez de tentar uma recuperação, o governo acabou tão atribulado com os problemas da ferrovia, as despesas, etc., que achou que o melhor negócio era entregar para o governo federal. E aí São Paulo, que tinha um sistema autônomo de ferrovia, ficou sem nada em matéria ferroviária. Botou os vagões e as locomotivas para enferrujar e perdeu o controle completamente. Então, acho que uma das questões fundamentais, e eu tenho dito isso aos secretários, meus amigos, é assegurar para São Paulo uma posição de decisão no sistema ferroviário. É uma coisa inacreditável que se tenha feito algumas concessões de ferrovias no Brasil, né, e os estados não participam de nada. Retomar a concessão, professor? Não retomar, mas participar nas decisões. Eu acho que sem concessões, nós hoje não resolvemos o problema ferroviário. Já era difícil sem concessões antes, hoje é mais difícil ainda. Mas não pode ser a concessão que foi feita. A concessão que foi feita privilegiou empresas que tinham a carga. Então, o setor de mineração é dono de uma ferrovia, da mais importante delas, o setor de metalurgia é dono da outra, também muito importante, e o resto é o resto, que sobrou por aí. Né? Então, há lugares, por exemplo, do estado de São Paulo, como a região de Cajati, onde chegou a antiga Sorocabana, e não chegou como Sorocabana, chegou como FEPASA. É do nosso tempo essa chegada lá, porque é uma província mineral importante. Quem vai a Cajati se espanta com o tamanho das fábricas que lá estão instaladas, mas os produtores dizem para tirar daqui um saco de areia, um caminhão de areia, levar para São Paulo, ele quadruplica o preço, quadruplica por causa do transporte. Para botar um caminhão de areia, né, na região de Santos, esse caminhão vem pela BR-116, corta São Paulo, que não pode vir pela estrada lá porque são muito pesados, desce a serra de novo, para chegar no Guarujá. Então, aumenta extraordinariamente o preço. São Paulo se ausentou desse problema. No nosso tempo era muito difícil fazer qualquer coisa, mas a gente chegou a equilibrar economicamente a FEPASA, isso é um dado importante. Não se equilibrou
a dívida era monumental, era 2 bilhões de dólares, né? Mas tirante a dívida, entre receita e despesa, a FEPASA chegou a ficar equilibrada, batendo um recorde de 30 mil toneladas ano de transporte naquela época. E isso nos dava muito ânimo. Hoje a luta é muito maior, com certeza. Mas eu acho que a primeira reivindicação importante que o Estado tem que fazer é que as decisões ferroviárias têm que ter audiência ao pessoal de São Paulo, né? E o pessoal de São Paulo não só é capaz de ajudar, mas é capaz de fazer. É capaz até de aceitar encargos que a União não possa resolver nesse momento. E criar um modelo de concessão que não seja o modelo do interesse do operador, que seja do interesse da população. Fazer com que só se opere o trecho que é lucrativo, que é o que acontece hoje no Brasil inteiro, é uma aberração em termos de serviço público, de prestação de serviço público. Tem que pegar o abacaxi junto com o filé, leve o osso junto, né? Tem que atender a população no seu todo. E a média do custo disso é que se transforma na tarifa. E eles não fizeram isso. Mas não só não fizeram, como abandonaram o equipamento ferroviário que vinha fazendo. É uma tristeza ver como estão as vias e os vagões que já comentamos há pouco. Deputado Vitor Sapienza, bem-vindo mais uma vez à Arena Livre. Para mim é gratificante quando eu participo de um debate e vem um mestre, porque algumas das sessões presididas pelo meu colega e amigo Mauro Bragato vem especialista numa determinada atividade. Raramente tem vindo alguém que tem uma visão global, como o Branco está nos mostrando, tá certo? Bragato me faz lembrar alguma coisa, 1% do ICMS, que é a ideia dele, só foi possível porque o presidente da comissão era eu, e debatia com duas figuras aqui dentro, chamada Zé Dirceu e a nossa prefeita Erundina, que eram totalmente contra. Eu lembro bem o Bragato falando o seguinte: quero que vocês um dia digam para a população que vocês são contra 1% e que não vai ser possível. Hamilton só tem história e faz história quem tem, tá certo? Vai ser possível, me lembro bem, Zé, você vai se trepar. Porque quando eu sair e começar a dizer que não aprovou, que você foi contra, não vai fazer isso, vou fazer sim. Mas vamos voltar. Para mim, foi um motivo de satisfação íntima, você lembrar isso, e lembro bem, eu tive algumas reuniões com o Branco, e ele me mostrava das vantagens. Mas, com toda sinceridade, eu sou pessimista, porque eu não sinto aquela vontade política que teríamos que ter, principalmente em São Paulo. Louvo o idealismo do Mauro, que tem brigado, tem ajudado ele, o Hamilton também, no sentido de tentar ressuscitar isso. Branco, eu estou no 7º mandato, eu conheço o estado de São Paulo todinho, eu sou um deputado que vai nos locais. Se soubesse a dor que eu sinto quando eu chego no Guarujá e vejo aquela quantidade de caminhões, aqueles coitados que ficam 2, 3 dias esperando o momento de embarque. Quando também eu volto e vejo aqueles comboios de 120, 130 vagões, sempre com o mesmo tipo de carga, sempre com aquele tipo. E eu lembrava, semana passada eu estava conversando com um dos 5 filhos meus, e disse o seguinte: uma das coisas bonitas que existia em São Paulo, que a rodovia conseguiu acabar, era uma viagem de trem para Santos. Quando o trem chegava no alto da serra, você olhava. Mauro, era um negócio que... Eles ficaram olhando para mim, não acreditando muito na história. Mas eu vou me atrever a dizer o seguinte: é um crime de lesa pátria o que fizeram com as nossas ferrovias. E louvo o entusiasmo ainda do Mauro, do Hamilton, quando a gente vai e tenta convencer. Agora, quero te dar os parabéns, mesmo porque, de forma global, contando os detalhes de FEPASA, de Cajati e outras coisitas, como você, eu não conheço ninguém. Seu comentário, professor Adriano. Verdade.
Eu fico um pouco desajeitado de estar recebendo elogios assim, a queima-roupa. Olha que eu não sou de elogiar muito, isso não é de criticar, não é isso, Jorge? Mas ele focalizou aí um aspecto interessante, falou da habitação junto com o transporte. Eu vou lhe contar um episódio que não é muito antigo, uns 3 ou 4 anos atrás. Eu conversava com aquela gente de Cajati que queria reconquistar a ferrovia, e eles me contaram a história da areia. Então eu brinquei com um deles e disse, mas São Paulo não precisa de areia. Ele disse, como não precisa de areia? Não, São Paulo precisa de casa. Então, em vez de vocês levarem areia, cimento que eles fabricam lá, etc., para São Paulo, produzam casas pré-fabricadas aqui na região de Cajati e já levam o kit completo, né? E é uma ideia para se explorar, né? Fantástica. E que agrega muito valor ao produto casa, embora não agregue muita mão de obra, mas valor sim. Pois é, e moderniza o sistema, etc. Então, São Paulo tem muita coisa por fazer ainda que seja um estado tão desenvolvido. Me lembro também nessas reminiscências, uma das últimas vezes que estive com o Bragato, quando eu era secretário, foi lá em Presidente Prudente, numa reunião sobre ferrovia. Então, aquela movimentação, aquele barulho, o pessoal muito ligado à ferrovia como transportadora de passageiros mais do que de carga. A grande massa da população não enxerga bem essa questão da equação econômica que é importante e reivindica fortemente o... O senhor teve com o deputado Bragato lá em Presidente Prudente, foi de trem até Panorama? Eu fui de avião. Eu tinha que cuidar das ferrovias e das rodovias, mas eu andava mesmo, era de avião, para conquistar o tempo, né? Mas, deputado, eu acho que tanto eles quanto o senhor merecem os aplausos por essa insistência na ferrovia. A ferrovia vai voltar porque não tem outro caminho, né? Manter um sistema rodoviário como nós mantemos o nosso hoje é absolutamente impossível. As rodovias foram melhoradas, foram ampliadas e estão ficando congestionadas, né, em poucos anos. Então, é preciso sair mesmo para um modal novo. É a mesma coisa que acontece na cidade. A cidade também entupiu de automóvel e ônibus, ou sai para um investimento forte num transporte de média capacidade e mais o sistema de marcha, ou nós vamos pagar um alto custo por isso. As pessoas, em geral, não sabem quanto custa não ter. No setor de transporte urbano, eu venho fazendo umas continhas há anos, meio desacreditado, porque o resultado é muito grande, mostrando que a perda da região metropolitana por ter esse congestionamento de trânsito é hoje da ordem de 50 bilhões de reais por ano. É maior... Só em São Paulo? Só em São Paulo. Região metropolitana. É maior que o orçamento da cidade de São Paulo. 50 bilhões de reais. Porque os prejuízos vão se acumulando e a gente não vai fazendo a conta, né? Essa conta tem que ser feita no setor ferroviário, mas levando em conta o custo real. Foi o que nós fizemos no sistema urbano. Não, o custo não é isso que vocês estão vendo. Tem o custo do acidente, tem o custo da poluição ambiental, tem o custo da saúde pública, tem a perda de eficiência no trabalho, porque as pessoas perdem eficiência quando estão submetidas a maus tratos, né? Tem a perda de tempo da população. Vamos somar isso tudo, né? E na primeira soma que eu fiz deu 24 bilhões, o pessoal disse, não, esquece isso que ninguém vai acreditar. Mas agora já está começando a acreditar, tem outros fazendo custos. Esses cálculos. Nós temos que fazer isso com a ferrovia. O que nós estamos perdendo por usar o caminhão em vez da ferrovia? Mas entrando dentro da equação completa até o pavimento, ou até a terra onde foi implantado. Deputado Hamilton Pereira, que é de Sorocaba, filho de ferroviário, tem ferro nas veias, deputado? Bem-vindo. Neto de ferroviário. Neto de ferroviário. Meu pai foi pedreiro a vida toda, mas meus avós, tanto o avô paterno quanto o avô materno, aposentaram-se na ferrovia. É uma cidade essencialmente ferroviária, né? Embora ela tenha toda uma tradição da feira de muares, dos tropeiros que vinham do sul, né, comercializar ali muares
em Sorocaba. Ela também, após o advento da ferrovia, Sorocaba se expandiu, e não só Sorocaba, mas toda a região, em função da ferrovia. Muitas das cidades que nós temos hoje no estado de São Paulo, na realidade, surgiram em função da ferrovia. Surgiram, se expandiram, se tornaram viáveis, inclusive, política e comercialmente, em função da ferrovia. E hoje, nós estamos aqui na TV Assembleia, aliás, parabenizar a TV Assembleia, mais uma vez, traz um tema aqui candente, um tema importante, que hoje está, na realidade, na mente de todo mundo, né? Saudar aqui o deputado Vitor Sapienza, o deputado Mauro Bragato, né? Companheiros da nossa frente parlamentar. Mauro Bragato preside a frente parlamentar aqui em defesa da ferrovia paulista, né? E dizer que realmente hoje a Assembleia Legislativa já desenvolveu um hábito de realizar audiências públicas do orçamento do Estado de São Paulo pelo interior. Então, a maioria das cidades hoje, sede de região administrativa, sede de região de governo, ou mesmo de região metropolitana, recebem os deputados da Assembleia Legislativa para debaterem o orçamento do Estado de São Paulo. O maior orçamento público depois do Orçamento Geral da União. E é natural, é bastante comum, durante esses debates do orçamento, com as populações no interior do Estado de São Paulo, nós ouvirmos as menções em relação à ferrovia. Porque, veja, o exemplo de Sorocaba. A ferrovia corta Sorocaba ao meio, né? E ela liga desde o primeiro bairro aqui, indo pela Raposo Tavares para Sorocaba, né? O primeiro bairro antes de chegar a Sorocaba, ela corta por meio de Sorocaba, passa dentro da Fazenda Ipanema, Floresta Nacional de Ipanema. Nós tínhamos ali uma estação dentro da Floresta Nacional de Ipanema, estação Adolfo Wayagner, e ela vai a Iperó, e depois de Iperó ela segue a última estação daquele entroncamento de trem de passageiros era Cerqueira César. Eram 24 estações de Sorocaba a Cerqueira César. Então, é comum hoje as pessoas fazerem menção à ferrovia no sentido de que, poxa, mas a ferrovia está dentro das cidades, ela poderia ser aproveitada como uma alternativa, inclusive, ao transporte coletivo de massas. Recentemente, um jornal de Sorocaba, o maior jornal de circulação de Sorocaba, ele trouxe uma matéria de capa dizendo que Sorocaba é hoje a 10ª cidade em número de veículos por habitante. Então veja que a cidade está parando, né? As pessoas aqui da capital reclamam, aqui da capital de São Paulo, reclamam do trânsito aqui. Mas algumas cidades do interior estão chegando na mesma situação. E o que é pior, dirigindo nas ruas ou nas avenidas de Sorocaba, acontece o que nós observamos aqui em São Paulo, por exemplo, na Marginal Pinheiros. Você olha do lado, é um automóvel e uma pessoa. Sua pergunta, deputado, para a gente fechar esse bloco. O senhor acaba de dizer que não tem outro jeito a não ser investir na ferrovia. Há jeito também, nesses investimentos necessários, de nós um dia termos o trem como alternativa de transporte coletivo de massas, de passageiros. Sim. Primeiro quero fazer também uma observação. Meu pai era de Sorocaba, nascido em Sorocaba. E eu conheci Sorocaba quando era estudante, fui visitar as oficinas da Sorocabana, porque o diretor da Sorocabana era meu tio, Orlando Murgel, que deu o nome a esse viaduto, Viaduto Fogo, que pegou fogo na favela, embaixo. Na favela. E que foi um ferroviário entusiasmadíssimo. Então, Sorocaba está bem na minha cabeça por conta dessas visitas ainda no tempo de jovem. Eu acho que muito leito de ferrovia que nós temos dificilmente será reaproveitado por uma alta capacidade de carga, exatamente porque a cidade ocupou esses espaços, e isso deve ser preservado.
Nós não devemos fazer no interior o que fizemos com o bonde na cidade de São Paulo, em que desmanchamos o sistema de bondes, que tinha corredores privativos para sua circulação e transformamos aquilo em estacionamento de automóvel, né? Isso é que nós não podemos fazer. Mas também não podemos nos dar por satisfeitos e aproveitar o leito que lá está e transformá-lo num transporte de massa e esquecer que o nosso segundo problema maior, ou o primeiro, é a ferrovia no seu todo. Então, tem que investir, não adianta tergiversar em relação à ferrovia. A ferrovia depende de investimentos grandes que têm que ser feitos. Para isso, nós precisamos saber quanto custa não ter o investimento. Essa é uma frase que eu roubei de um especialista norte-americano, que eu acho muito boa. Mais importante que saber quanto custa fazer, é saber quanto custa não fazer. Quanto custa não fazer o transporte ferroviário, nós vamos chegar a números como chegamos nesse da cidade. Quanto custa não resolver o problema do trânsito da cidade? Custa 50 bilhões de reais por ano. E nós vamos ter números desses se fizermos a mesma pergunta e a mesma resposta com o sistema ferroviário. No próximo bloco você vai falar mais sobre esses números e a possibilidade, inclusive, de redução das desigualdades regionais no estado de São Paulo. Voltamos em instantes com a Arena Livre. Estamos de volta no Arena Livre, hoje conversando com o professor Adriano Murguel Branco sobre as perspectivas e oportunidades das ferrovias paulistas. A sua pergunta, deputado Mauro Bragato. Bom, doutor Adriano, coordena a frente, os deputados, colegas participam. Duas sugestões já surgiram aqui, da sua parte. A primeira é segurar as decisões ferroviárias, no que são feitas em Brasília. A segunda, criar um novo modelo de concessão. Qual seria a terceira? Eu estou dizendo isso porque nós queremos que a frente parlamentar, no final, faça um relatório de sugestões do Executivo Estadual. Quer dizer, não dá mais para o Estado de São Paulo ficar como está. Nós temos uma malha do DAESP, aeroviária, boa, as melhores rodovias do Brasil, mas nós temos muito a fazer em relação à ferrovia. E São Paulo não pode ficar ausente. Então, a proposta da frente é justamente, no final, no relatório, trabalhar saídas que efetivamente possam acontecer. Duas já foram colocadas. Qual seria a terceira, ou a quarta, a quinta? Eu estou anotando aqui para sugerir os colegas. Eu acho que ao longo da conversa vão aparecer ideias aí. Mas há uma coisa que sempre me preocupou, e eu vou até lhe mandar um textozinho em que eu trabalhei o tema, que é a seguinte: eu preconizei sempre, e principalmente depois que parte da infraestrutura de transporte saiu de São Paulo e passou para a União, que os ministros de transportes fosse o presidente de uma comissão nacional de transportes que tivesse os secretários todos de transportes presentes. É o modelo da União Europeia. É esse. Os ministros de transporte dos países se reúnem sob a presidência de um deles, né? E isso nós não temos. Nós não temos voz e voto na decisão da política de transporte do Brasil. E aí já não estou falando só de ferrovia. É a política de transporte do Brasil. O Estado de São Paulo tem que ter voz e voto. É o maior consumidor de transporte, é o maior engendrador de transporte do país e não opina. Nem opina. Então, acho que isso é uma formulação que vocês podem levar avante também e lutar por ela. Ter presença e dizer como nós queremos essa presença lá, né? Na sequência, evidentemente, vão se focalizando os problemas que se quer resolver caso a caso. O mesmo problema da ferrovia é também o problema da hidrovia. No Brasil como um todo, em São Paulo, em dose um pouco menor, porque nós não temos uma rede hidroviária muito grande, né? Mas a hidrovia caminhou melhor nos últimos anos do que a ferrovia.
caminho melhor. Tinham projetos, professor. Tinham projetos. A hidrovia tinha projetos e são muito antigos, por sinal. Sim, né? Sim. O projeto da hidrovia de São Paulo é de 1941. E começou a funcionar há muito pouco tempo. Mas a adesão agora da Transpetro ao uso da ferrovia para transportar combustíveis, álcool principalmente, duplica ou triplica o volume de transporte hidroviário no estado de São Paulo, sem muita obra nova. E isso está faltando na ferrovia. O que está sendo feito na ferrovia é muito localizado. Os produtores de açúcar estão pressionando de todo jeito e o transporte de açúcar por ferrovia está crescendo. Mas está crescendo como? A Rumo, que fez um grande acordo ferroviário, botou dela R$1 bilhão. Eu queria ser concessionário de um serviço dessa natureza, que todo investimento que precisa ser feito para melhorar o sistema, aumentar a sua própria capacidade de carga, Parceiro, né? O cliente vira parceiro, né? E entra com esse colosso de dinheiro que eles estão entrando, né? R$1 bilhão para resolver 10 mil toneladas de açúcar por ano. Então, esse problema da ferrovia, ele tem mostrado sua própria capacidade de eficiência, como esse, com investimento de terceiros, mas o modelo não anima. Não anima. Uma empresa do tamanho da Rumo ainda pode se dispor a levantar capitais para isso e tal. Mas empresas menores, como é que fica? Como é que fica o agricultor? Vai comprar o vagão? Né? Vai comprar a locomotiva? O agricultor não tem a menor condição. Então, realmente, o modelo da concessão é algo muito importante. Nós vivemos atualmente muito numa discussão estéril, que é saber quem inventou a privatização. Primeiro, privatização é um termo que não se devia utilizar, porque não se trata de privatizar, e sim conceder. Né? E depois, o que interessa é saber como conceder para que a concessão seja, de fato, eficiente. Isso não aconteceu no modelo de concessão que o Brasil adotou. Foram feitos contratos que nunca foram cumpridos. As ferrovias não cumpriram os contratos. E ficou por isso mesmo. Então, é preciso que o modelo seja forte, o agente regulador seja forte. Uma presença importante do sistema de São Paulo no sistema ferroviário, que me ocorre, é que a agência reguladora do transporte no estado de São Paulo devia ser paulista. Não é ter uma única agência reguladora para o Brasil inteiro. Vamos dividir as tarefas e criar uma agência que controle aqui. Aliás, isso não é novidade, porque o sistema elétrico, a concessão, o concessionário, o concedente veio a ser a União, como já era, e quem faz o controle é a agência de controladora do sistema elétrico em São Paulo. Então, essa delegação está faltando. Eu acho que ela é muito, muito importante. Deputado Vitor Sapienza. Eu vou partir para uma linha mais econômica. Primeiro, quem está por detrás das rodovias? São forças poderosas, que é a indústria automobilística. Quem está por trás das ferrovias? Ninguém. O problema também é de conscientização. Nós não conseguimos conscientizar a imprensa, as forças econômicas, a população do peso da ferrovia em relação à rodovia, não vão conseguir nada. Dentro desse mesmo contexto, existem diversas comissões na Assembleia. Existe uma comissão chamada de transportes, e que, em momento algum, se discutiu nessas comissões o problema da ferrovia. As agências foram criadas para dar uma descentralização. Transporte, hidrovia, saúde. Nunca eu ouvi falar das agências querer debater o problema da ferrovia. Por quê? Falta conscientização. E digo mais, secretário, que para mim isso é simples, secretário, tá? Secretário, para mim falta vontade política, vontade no sentido de que se eu for investir
na ferrovia, eu vou ter muito ganho, muito pouco ganho político. E todos os administradores, eles veem ganho. Se não tivesse ganho, pouca coisa vai ser feita. Então, dentro desse contexto, falta conscientização coletiva, falta representatividade de quem efetivamente defende a ferrovia, porque nós temos que chegar um dia, Bragato, na Comissão de Transporte, nós vamos discutindo aqui na Comissão de Transporte o problema da ferrovia em São Paulo. Certo, Milton? E aquilo que eu disse, quem está por detrás das rodovias? Olha, a indústria automobilística, que semanalmente é 3, 4 páginas promovendo o automóvel, não sei até que ponto. Mas ninguém fala em ferrovia, secretário. E se a gente, que faz política, não começar a sacudir para que isso aconteça, não vai acontecer nada. Sua resposta, professor. Sabe, a origem dessa dificuldade é que convenceu-se a população da necessidade de modernizar os transportes. E a ferrovia era o padrão da coisa antiga, como o bonde. Mas hoje não é a modernidade, o trem não é a modernidade? Sim, essa transformação, essa transfiguração está surgindo agora. Mas a reação da população nesses últimos 50 anos de não querer saber da ferrovia é até para não se comprometer com uma coisa velha que todo mundo está dizendo que é obsoleto. O bonde, aqui em São Paulo, eu era bem mocinho ainda. Nós. Fui fazer uma visita a um grande fabricante de chassis de ônibus, e lá ouvi pela primeira vez a seguinte frase: o trânsito, o bonde atrapalha o trânsito. O bonde atrapalha o trânsito. Por quê? Por que eu vou ouvir isso aqui numa indústria de caminhões, né? E nós começamos a trabalhar ao contrário, a dizer o trânsito atrapalha o bonde, né? Que, na verdade, isso era o reflexo do que já tinha acontecido nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a General Motors pagou a supressão dos sistemas de bondes e de trólebus de todas as cidades. Eu posso dar nome aos bois porque isso está publicado. E pagou durante muitos anos, financiou frotas novas, etc., e eles foram abandonando o sistema. Tanto que o sistema de transporte urbano nos Estados Unidos é muito mais complicado, ou tão complicado quase, como o nosso. Eles investiram mais em vias, túneis, viadutos, etc. Com isso se empurraram um pouco o problema mais para frente. Mas eu acho que o senhor tem toda a razão. É preciso... É preciso insistir, tendo em conta que o interessado, que é o produtor, que é o agricultor, etc., ele às vezes não vem aqui bater na mesa e dizer que quer isso, porque ele não tem muita noção do que isso significaria para ele de benefício. Ele aprendeu lá atrás que aquilo é um trambolho, né? A questão do tempo médio de transporte, né? Então, por caminhão, o tempo se encurta, né? No tempo da inflação, isso era importante, né? Porque no dia seguinte já valia mais a mercadoria. Mas precisa examinar isso e dizer, mas por que nós queremos essa velocidade? Né? A areia precisa ter velocidade para transportar, minério precisa ter velocidade para transportar. Né? E como é que estamos alcançando a velocidade no caminhão? O motorista dirige 36 horas sem parar. E pelo caminho, de vez em quando, sai do rumo. Né? Então, realmente é preciso fazer uma preparação, eu diria quase que de marketing, para começar a vender fortemente a ideia da ferrovia. Mas acho que o ponto de partida é saber quanto custa não fazer ferrovia. Deputado Hamilton, inaugurando uma breve rodada de perguntas curtas, respostas também breves, deputado. Não, professor Murgel Branco, Adriano Murgel Branco. O senhor, no começo da sua abordagem sobre a questão da ferrovia, o senhor falou sobre o que eram os Estados Unidos, em termos de quantidade de quilômetros, ou seja, mais de 400 mil quilômetros, né, e que hoje 200, ou seja, reduziram aproximadamente pela metade aquilo que eles tinham em extensão. Os jornais trouxeram uma informação que está por ser realizado por esses dias aí,
o 18º Seminário Internacional sobre Ferrovias, aqui em São Paulo. E já adiantou também que, nesse seminário, as concessionárias adiantarão uma informação de que irão investir em 2012 ainda, ou já estariam investindo e vão completar o investimento, né, de recursos na ordem de 5 bilhões e 300 milhões de reais. O senhor já disse que nós perdemos, acho que anualmente, cerca de 54 bilhões, é isso? Sim, na cidade. Pergunta. Por que os Estados Unidos fez essa redução, né, quando a expectativa nossa aqui dos brasileiros é que se invista cada vez mais em ferrovia para alcançarmos os países mais evoluídos, que investiram muito em ferrovia? Corremos o risco de, num futuro, ainda que façamos novos investimentos, ou que tenhamos novos investimentos, no futuro nós também temos que reduzir o número de quilômetros de ferrovia, enfim, em funcionamento no Brasil. Por que isso aconteceu nos Estados Unidos? É possível que aconteça aqui também? Eu lhe diria que o que aconteceu nos Estados Unidos foi na metade do século passado, aconteceu aqui também. Nós paramos de crescer e depois deixamos de utilizar o pouco que tínhamos. O fenômeno americano é um pouco diferente do nosso. Foi feito ferrovia demais, porque era um negócio que todo mundo queria se meter. A gente vê nos filmes de cinema de Velho Oeste, né? Aquela competição para chegar ao oeste, de costa a costa com os trilhos. Os empresários tomando a terra para botar os trilhos e tomando com os Winchester, os índios carregando em trabalho escravo, etc., chegaram a fazer 400 e poucos mil quilômetros de estrada. Esse sistema não ficou de pé. E com a queda do uso da ferrovia que se deu na segunda metade do século passado, eles chegaram a ter quase que a paralisação do sistema ferroviário. O governo interveio, salvou metade. E a outra metade achou que não se justificava mesmo, eram linhas não necessárias. E manteve 240 mil. Mas é um número enorme. E operacional, não é, professor? Operacional. Que faz muito mais que uma viagem por dia, não é? Claro. E por isso o sistema ferroviário norte-americano transporta muito mais do que carga do que o sistema rodoviário. Ao contrário do Brasil. Ao contrário de São Paulo, que tem 87% do transporte de carga de São Paulo é feito por rodovia. Isso é uma coisa descabida em qualquer lugar do mundo. Deputado Mauro Bragato, sua saudação ao nosso convidado. Precisamos encerrar este programa e vamos deixar um minuto de considerações finais para o professor. Eu queria dizer que fico satisfeito de tê-lo entre nós. Vamos contar contigo para novas reuniões da Frente Parlamentar. O que se quer, doutor Adriano, é colocar na agenda paulista o item ferrovia. O que se quer na Assembleia é crescente entre os colegas, na sociedade paulista, a ideia de que não basta só investir em rodovia ou aeroportos, nós temos que agora pensar em ferrovia, não só na região metropolitana, mas também o interior. Então, nós queremos contar contigo, né? Porque a batalha é bastante grande e não é só, digamos, política, é uma mudança de cultura. Com certeza. A mudança de entendimento. Dinheiro não dá só na rodovia, dá na ferrovia também. Com certeza. Deputado Vitor Xavier, sua saudação ao nosso convidado. Foi pena, o tempo nosso foi muito curto. Eu ia levantar polêmica a respeito da decisão. Eu sou favorável à nossa presidenta, no sentido de concessão ou privatização. Eu tenho ouvido algumas críticas. Eu gostaria depois, e vou pedir para o meu presidente convidar o secretário para fazer uma exposição sobre o modelo que a nossa presidenta quer implantar, mesmo porque ela está me surpreendendo de forma positiva, ela está se transformando numa grande estadista. Eu estou à vontade para falar quando ela trata o problema de desenvolvimento como estadista. Eu entendo que as privatizações ou concessões nos aeroportos e nas ferrovias e nos portos são decisões que podem fazer com que o Brasil seja um pouco mais diferente. Vamos mudar a cara do país. Deputado Hamilton Pereira.
Sua saudação. Professor, eu quero agradecê-lo também, né, pela presença. Cada vez que o senhor vem aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, nós, deputados, aprendemos um pouco mais, né? Uma notícia alvissareira. Um grupo de estudantes lá em Sorocaba se debruçou sobre o tema ferrovia, fez uma pesquisa muito bonita, construiu um vídeo, né, que está rodando, inclusive, nas escolas, nas faculdades, universidades, estimulando os jovens a se dedicarem a essa questão, o tema ferrovia e tal. Uma abordagem muito boa, né? E foi um prazer tê-lo aqui novamente conosco, né? Poder beber dessa fonte, desses conhecimentos todos, para nós aqui que somos partidários, e aí todos somos do mesmo partido, da Ferrovia Paulista, da ferrovia no Brasil como modelo de desenvolvimento. Professor, um minuto de considerações finais, o que faltou dizer, o senhor é entusiasta também das ferrovias, vislumbra um futuro promissor para a malha paulista, ou seja, quando nós, os paulistas, vamos ter de volta os trens nos trilhos? Eu acredito muito nisso. Queria lhes dizer que a revista Tecnologística fez no seu último número uma quantidade enorme de matéria sobre ferrovia, muito interessante. Eu vou pedir à editora que remeta exemplares para os senhores, que vale a pena. E vai fazer o próximo número sobre hidrovia. Então, está no caminho certo. Acho que o modelo de concessão é algo extremamente importante para ser definido agora. O governo federal está ensaiando alguns modelos e avança e depois recua. Já não deu certo a modelagem com o trem-bala, agora está com alguma dificuldade. Mas isso é assim mesmo, a gente tem que aprender e fazer a coisa certa. Na ferrovia, o que ficou é que aquilo que dá dinheiro, o empresário faz. O que não dá dinheiro, a gente chama o governo para fazer, né? Isso não serve. Nós temos modelos novos de participação público-privada que resolvem esses problemas, que não tinha lei ainda quando foram feitas as concessões ferroviárias. Hoje tem. Nós não precisamos ficar dependentes de que ele invista sozinho, o empresário. Se vai precisar de investimento do governo, isso deve estar pensado anteriormente numa parceria público-privada. Tem instrumento legal para tudo hoje no Brasil. Voltaremos ao tema. Ponto final, críticas, sugestões, comentários pelo endereço eletrônico arenalivre@al.sp.gov.br. Professor, muito obrigado por seus esclarecimentos. A TV Assembleia já deixa aqui um convite para uma outra oportunidade como essa. Muito obrigado. Obrigado à presença dos deputados. Obrigado por sua audiência. Até o próximo Arena Livre. Eu espero você.